Seja muito bem-vinda. Ah, que bom que você tá aqui, viu? Ó, não sai não, porque hoje o programa tá demais recheado de informações pra você. Muito boa tarde, Carol. O programa de hoje vai falar sobre... O quê? Uma língua... Libras? Kung não Fu, é? Kung Fu. Não. Só se for. Linguagem corporal. Claro que a minha linguagem só tá demonstrando que eu tenho um desequilíbrio emocional, psicológico. Isso. Mas não é isso que eu quis passar pra você. Não. Mas se você... Pode ser que você tenha a mesma situação aqui do Cris, né? Que você quer passar uma coisa, mas na verdade você fala uma coisa, passa outra. E aí, como é que você faz pra alinhar a linguagem corporal, a verbal, a comunicação verbal? E aí? Conceitualizar. Vamos lá. A pessoa tem 5 filhos, abriu a geladeira, quem é que comeu pudim? Aí você olha pra sala, não precisa nem estar com nada na boca, não. Não. A criança já... Mas parece que a fisionomia já mostra a violência com que ele atacou esse pudim. Comeu o pudim, que eu sei. Ah, é ele. É a linguagem corporal. Agora o que acontece? A gente começa a se conhecer. Ah, eu tô aqui com a Carol agora aí, fechando meio ano de programa e tal. Mas será que a gente acabou assimilando como a gente fala uma aula, quando ela tá com raiva? De que jeito? De que forma? Será que não é realmente essa linguagem corporal? Olha, hoje ela não tá bem. Não, hoje ela tá alegre. Por quê? O que o nosso cérebro desenvolveu e tal? Rapaz, que o programa de hoje tá demais. Tá demais. Agora você imagine que nós temos aqui especialistas para nos ajudar a entender esse conceito. Ainda bem, se você dependesse de mim, meu querido, não dava nada. Não Agora, dá, ainda né? bem que a gente convidou pessoas sensatas para esse programa. Exatamente. A nossa convidada de hoje é Denise Abreu, que é a... Denise Camargo, desculpa, tô confundindo aqui, que ela é psicóloga, analista comportamental, psicopedagoga, orientadora vocacional e a lista não para por aí, viu? Resumidamente, ela sabe, assim como a Amanda Abreu, agora sim, ela é Abreu. E é o seguinte, ela é experiente na área da linguagem corporal, também mais de 15 anos de experiência na área de desenvolvimento pessoal. Olha, então tá bom demais. E alguém que também sabe, que conhece muitas vezes, Cris, o que tá acontecendo e tal. Ele é o pastorzão. Ele transmite aquela segurança. Segurança tá lá. De que conhece. Você tem experiência também na área com pessoas? Daí você vai perguntar. Porque ele é uma pessoa experiente. Pastor Alceu está conosco. Muito bem, então você já percebeu, né? Olha só, nós já passamos o nosso cardápio para você de hoje. Então, aqui nesse restaurante do Entre Família, você não pode sair daqui. Vai sair daqui bem servido, bem alimentado e tem até sobremesa. Então você não sai daí, porque hoje é dia também de Sheila Procópio. A cereja aqui, ó. Personal Organizer. Eu quero saber o que ela vai dar jeito. Aquela que faz as roupinhas dobrarem em pé. Nunca vi isso na minha casa. Na minha casa elas estão tudo com sono, é deitadinha aqui, ó. Hoje é o seguinte, hoje é sapato, hein? Sapato. Vamos conservar, vamos arrumar, vamos fazer o negócio durar mais. Eu só tenho 2 pra organizar, só tenho 2. Tá tranquilo. Tem muita coisa, é um do lado do outro, acabou. Pra mim também não tem muita coisa não, mas ó, é o seguinte, fica aí, não saia daí, não dá tempo de você beber uma água, porque esse intervalo é bem curtinho, você já conhece, viu? Fechou. É rapidinho, a gente já volta. Já imaginou poder estudar a Palavra de Deus de uma maneira mais criativa, lúdica e leve? Chegou o Divertir e Instruir, um curso bíblico diferente de tudo que você já viu. Palavras cruzadas, jogo dos 7 erros, caça-palavras e muito mais. Uma maneira divertida e inteligente de estudar a Bíblia. Adquira hoje mesmo o seu curso totalmente grátis. Acesse biblia.com.br. Telefone para 12 21 27 31 21 ou mande um WhatsApp. Muito bem, estamos de volta, contando com a sua participação, aquele cantinho no sofá que a gente adora. Para você que está no consultório médico, essa consulta vai dar tudo certo aí. Obrigado, é TV Novo Tempo. Chegou em casa, procura aí, coloca no Google que você vai ver. E até pela internet, tem ntplay.com/ao vivo para ver aqui, tá certo? E Facebook também, viu, Cris? Facebook/TV Novo Tempo, esperando você. Agora a gente tem uma pergunta especial para você que já está analisando, já começou... Será que eu tenho gestos de quando eu tô brava e tal? Isso é uma pergunta pra você, né, Carol? Exatamente. Por acaso você se expressa, daquelas pessoas que se expressam sem palavras? Você já ficou encrencado por conta disso? Essa coisa de, não, eu quero chegar num lugar, quero ficar mais tranquila, tal, expressar serenidade, mas você não tá legal e todo mundo já percebeu. Você já ficou encrencado com isso? E aí? Pode mandar pra gente no WhatsApp. Fácil. Você chegou na loja, se encantou por aquele vestido. Nossa, você já se imaginou no final de semana. Qual é o preço, moço? Quando ele jogou o preço, você já...
É 589. Você Senão, já- não queria coleção inteira na sua. Não quero Aí, ser sócio da loja. fez assim, Eu só queria esse vestido. Aí fez aquela cara assim, Aquela... eu só dando uma olhadinha. Não. Eu só tô olhando, na verdade eu não queria comprar. Mas manda pra gente. Você é uma pessoa que se expressa mesmo? DDD 12 98315 0249. 12 98315 0249, Carol. Simples assim. Sim. Anotou? Bora conversar? Bora nós. Bora lá conversar com os nossos convidados que já foram apresentadas. Mas se você está ligando a TV agora, saiba que estamos aqui falando sobre a questão da linguagem corporal. Tá até fugindo aqui a palavra, da linguagem. Sabia que era corporal, uma linguagem que não estava... Você pensou no vestido. Eu sei que Eu tava lá com a cabeça no certinho, vestido, pensando assim, cara, eu não vou poder pagar esses R$500. Mas estou feliz, eu acho que a minha linguagem já está falando. Estou feliz com a presença de vocês. Muito obrigada, Denise, Amanda. Gratidão pela oportunidade. Excelente. Pastor tá aí, né? Ele é de casa, tá sempre Estamos aí, né, Carol? Vamos. Estamos aí. Vamos entender um pouco mais hoje sobre a Carol, né, Cris? Sim, com certeza. A gente quer saber algumas coisas aqui, algumas expressões, né? E tem uma gargalhada. Uma gargalhada quer dizer o quê? Essa. Essa específica, essa que ela dá sempre. Queremos ficar assim, expert para saber de tudo. E no curso que eu fiz de comunicação, justamente o quanto o ouvir e a visão. 7% das pessoas elas são impactadas pelas palavras. Na época, se eu não me engano, acho que era 38% pela voz e 55% pela questão da imagem. Então, o quanto é importante, a gente tem aqui o grupo de rede de comunicação, tanto rádio, TV e web, a gente sabe como é importante. Agora, 55%, mais da metade de toda a informação, é essa linguagem corporal. Então, por mais que a gente não admita, o corpo fala, não é verdade, Denise? O corpo grita, eu poderia dizer. Muito mais do que as palavras que você diz. E essa incongruência, muitas vezes, as pessoas percebem no dia a dia. Esse é o problema, né? É aí que a gente entra nesse estresse. Será que foi isso que te deixou tão apaixonada por esse tema, te fez estudar, entrar nessa linha, Amanda? Bom, eu atuo com recursos humanos já há mais de 15 anos e quando eu decidi deixar o mundo corporativo para atuar diretamente com pessoas, né? Como a gente vê pessoas, principalmente em processos seletivos também, não sei onde que eu coloco a mão, eu não sei como que eu coloco a minha voz, como que eu falo da experiência. E os pontos fracos, então, como que eu vou falar de ponto fraco, né? Se eu quero ter essa vaga para mim. Então, né, Denise, você também é de recursos humanos, sabe bem dessa fase do processo seletivo, né? E quando eu decidi mergulhar um pouco mais por conta desse trabalho solo, né, para ajudar as pessoas, eu vi que, na verdade, tinham muitas coisas embaixo do tapete, né, que não eram só o fato do nervosismo, que existia todo um mapa de vida, né, por trás disso, e que a gente vai ter oportunidade de explicar um pouquinho como tudo isso funciona. Então, hoje, para mim é um prazer ajudar as pessoas a não só conquistarem uma vaga, mas a conquistar qualquer objetivo que ela tenha dentro da vida dela, que vai depender 100% tanto dela, quanto do encorajamento e tanto também da linguagem verbal e não verbal, né? Então, eu acho que é muito além do que a gente pode imaginar, Carol. É mais do que só entender como funciona cada movimento, que você precisa, não, se eu colocar a mão aqui, eu vou parecer um pouco mais inteligente. Acho que não é assim, né, Denise? Quanto mais a pessoa se conhece, é possível dizer que mais ela consegue transmitir quem ela é e passar isso para as pessoas ou não? O autoconhecimento ele é importantíssimo. Por exemplo, às vezes muitas pessoas chegam para mim assim, coaches, né? Coaches que têm problemas às vezes de relacionamento com liderados. Então, o que acontece? Ele até consegue racionalmente conter aquela emoção de não explodir num momento, uma pessoa que tem um temperamento, às vezes, mais agressivo, como chama, dependendo da situação, se altera mais na forma de falar. Mas ele percebe que o corpo dele está falando uma outra coisa. O olhar dele, a postura dele, os gestos que o rosto faz quando acontece algo que foge daquele controle dele. Então, assim, é muito importante a pessoa ter esse conhecimento de si próprio, mas principalmente ele trabalhar com isso, porque assim,
Enquanto que na linguagem verbal é muito mais fácil, né? Tanto a lida quanto a escrita, você consegue usar mais facilmente o seu raciocínio para você falar, escolher as palavras mais adequadas e tudo, você consegue controlar mais a emoção. Nos seus gestos, ele é muito difícil a pessoa conseguir fazer isso. Então, na verdade, o que a gente precisa é entender o que está levando a pessoa a esse desequilíbrio, o que tira, porque a pessoa não tem tanta paciência, é trabalhar essas questões com ela para que ela possa realmente, o corpo vir a falar uma linguagem que está mais adequada às outras pessoas. Porque, assim, na verdade, desde que a gente nasce, né, a todas as crianças, por exemplo, como é que elas se relacionam com o mundo? Unicamente por linguagem não verbal. Então, o choro da criança, a cara de que não está bem, né? Aquela franze a testinha da criança, a alegria, quando ela começa a exprimir os primeiros sinais assim, de um sorriso, quando ela começa a identificar o rosto, eles são universais. A criança nasce com isso, isso é uma coisa natural. O que difere, na verdade, é o que incomoda uma criança a ela vir chorar e que pode ser diferente para uma outra criança. Uma outra criança pode ter uma tolerância maior, Mas por exemplo, a uma fralda molhada. Exatamente. Não deixa de ser uma linguagem primária, porque É elas primária, não têm uma é condição primária, de falar isso. nada. Agora, a senhora tinha comentado ali sobre alguns comportamentos, assim, pessoas que querem ter uma postura de alguém vitorioso e tal. Como eu trabalhei muito tempo com vendas, e o que eu digo sempre? A gente esteve falando aqui sexta-feira sobre verdade, e a verdade exala um perfume, né? Então, o que acontece? Mesmo trabalhando numa emissora, eu pegava os produtos que eu acreditava. Porque eu só me propunha a vender algo que eu acreditava. Porque quando eu fosse falar, eu não precisava mentir ou ter um teatro para que aquilo parecesse ser verdade. Se esforçar muito para vender uma coisa que você não comprou. O que acontece? Né? Se eu acreditar, aquilo vai exalar um perfume naquela sala, que claro, eu tinha que preparar algumas coisas. Então, a linguagem corporal, desde que eu lá na minha infância, na carrocinha do ferro velho, o meu pai sempre analisou. Aí um exemplo, eu fui a fundo nessa questão comportamental, porque se eu chegasse lá, eu conversasse com ele, né? E quando ele estivesse balançando muito a cabeça, olha, cara, tá incomodado, tá agitado e tal. E quando eu começasse a falar, muito bem, Cris, o que você quer falar comigo e tal, ele se fechava todo com os braços. Eu disse, olha, eu não vou logo falar de venda com ele, porque eu senti que ele estava todo bloqueado. Ali, Armado, né? Armado. Se armou para, né? Então ele fez aqui, ele meio que... Né, a gente fala que é a posição cadeado para venda, então ele estava ali naquele momento. E se ele deu uma risada de algo que eu tentei brincar para tentar quebrar aquele gelo, né? E não veio aquele sorriso genuíno, eu vi, olha, hoje inclusive nem é um dia, eu vou puxar outro assunto. Só que, claro, né? Então, algumas coisas não são tão difíceis de a gente acabar pegando, né? Porque... Então era assim, né, Cris? Você chegava lá, dependendo do olhar, humor, do rosto, você falava assim, só vim ver como você estava hoje. Pastor, um ótimo dia para você. Ser breve e tal. Você não vai me vender nada? Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Eu só tô aqui passando para te dar um abraço, porque a vida tá corrida, porque eu vi que ele estava correndo mesmo. Então eu vim aqui, por mais que do corre, né? Eu vim te dar um abraço aí, quem sabe em outra oportunidade eu tenho algo muito especial. E acontece assim, né, Cris? Depois dessa, logo quem você está conversando fala assim, desculpa, tá meio difícil hoje o meu dia mesmo, vai ser bom que você volte em outro momento. Eu peço perdão, mas eu quero te receber bem, obrigado por ter vindo, né? Geralmente ele assim. se sente aliviado, porque às vezes esse empresário, realmente ele queria tudo isso, alguém que lhe desse um pouco mais de tempo, como ele tem um outro compromisso, e você está ali como servidor, na verdade, prestando um serviço para ele também, só que você pode esperar. E ele não queria ter toda aquela volta para dizer para você não. Aí, se você tiver uma leitura, né, desse conceito, você vai acabar ganhando com ele, porque você resolveu a situação dele, que naquele momento era tempo. Eu fui a uma prefeitura, Carol, de uma das cidades aí do interior paulista, com um grupo de jovens cantar. A gente estava fazendo um projeto na cidade, tinha 400 jovens ali. E eu fui à prefeitura, o prefeito nos recebeu com a assessoria dele e tal. E a gente conversou, a meninada cantou, fizemos uma prece ali, uma oração com ele. E eu falei, então era isso, muito obrigado, a gente está saindo. Vocês não vão pedir nada? Aí eu falei assim, não, a gente não veio para pedir, a gente veio só para ficar contigo um pouquinho aqui, orar com o senhor e ir embora. Aí ele falou assim, não, é porque eu estou acostumado, eu recebo muita gente aqui que eles querem as coisas e nunca oferecer. Entende? E eu acho que a postura dele era de alguém que estava esperando um pedido,
olha, a gente precisa de mais iluminação lá na rua da igreja, vamos supor, né? Entende? Coisas assim. Não, a gente só foi ali para cantar, fazer uma oração e ir embora. Esse era o combinado, né? Desarmou, né? Ou seja, uma outra oportunidade até conseguiria. Agora, compreender, estudar essa linguagem corporal não significa que eu tendo todas essas técnicas, eu vou saber burlar meus sentimentos, né? No sentido de, não, então agora eu estou estressada, eu vou... Agora, vou agir assim. Vou agir assim para passar essa informação. Ou o Cris, ele tem todo esse conhecimento de vendas, né? Não necessariamente ele vai utilizar isso para vender algo para outra pessoa ou para se portar de uma forma com que a pessoa consiga se afastar dele ou se aproximar. É possível fazer isso? Tem pessoas que têm tanto conhecimento da linguagem corporal que conseguem manipular a sua própria postura? Ou não? Eu acredito, né, assim como a Denise comentou, que o autoconhecimento ele é a palavra-chave. Porque a partir do momento que eu me conheço e eu sei como que eu reajo a algumas questões externas, eu crio uma consciência. E a partir do momento que eu tenho consciência daquilo que eu estou sentindo e das emoções que estão vindo mais à flor da pele, é aquele momento dos 10 minutos. E às vezes a pessoa fala, vai contar até 10 minutos, isso não funciona. É exatamente o tempo de pausa que o nosso neurotransmissor, né, como aquele filminho do Divertidamente, vocês se lembram que tinha todas as emoções? Essa pausa, né, dos 10 segundos é exatamente o que a gente chama de quebra de estado. Né? Então, quando eu tenho essa quebra de estado e eu volto a pensar sobre aquele problema, todo o meu corpo ele já reage de uma forma diferenciada. Então, existem muitas técnicas, né? E às vezes, quando a pessoa está num processo de autoconhecimento, então tem a técnica que eu chamo da Mulher Maravilha, né? Que se você precisa se empoderar ou você precisa realmente passar uma confiança, tem uma técnica da Mulher Maravilha que você faz rapidinho no banheiro e volta, sabe? E funciona. E não é só para mulher não, viu, pastor? Tem esse nome, os homens podem usar. É do super-homem. Ela se apoderar aqui, ó, não é fácil, porque ela já viu. Era isso. E um momento de apoderamento. Tá. Complicado o programa de hoje, hein? O programa tá demais. Hoje você vai sair daqui uma Mulher Maravilha. Esse daqui é um super-homem, dominando essas questões aí da sua linguagem corporal. E ainda vai saber a cuidar dos seus próprios sapatos, né? Para durar mais. Você imagina se a mulher souber durar mais os sapatos, quanto ela vai gastar menos com essa questão de comprar. Porque também não achei uma boa ideia essa dica que isso eu já gostei. Não, peraí, agora inclusive, ó, depois nós temos que pegar É. só uma parte dessa, tentar impulsionar nas redes sociais, na TV Novo Tempo. Só esse trecho. Colocar assim, ó, clique aqui, maridos, cliquem aqui, esposas, cliquem aqui também. Porque hoje tem Sheila Procópio, nossa organizer. É muito chique esse programa, né? Não, Tá, esse nome já é... Um dia eu quero ter um nome parecido, assim que você faz, eu sou personal organizer. Eu não precisava nem fazer, mas ter essa nomenclatura é algo nome. especial. Exatamente. Agora, você quer passar muito mais do que só uma linguagem corporal pra gente, pode ir mandando aí as suas ideias aí através do WhatsApp e depois do intervalo a gente vai ler a sua interação com a gente. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Até mais. Você está assistindo Entre Família. Mesmo que muitos ainda não acreditem, milagres continuam acontecendo ao nosso redor. Ainda existe esperança se juntos dermos as mãos. Vem aí Anjos em Ação. Sábado, 30 de novembro, às 8 da noite, na Novo Tempo. Hey! Toda semana eu espero por você com um programa recheado de histórias, músicas, curiosidades do universo científico e vários quadros super divertidos. Além de testar seus conhecimentos com o quiz. Não perca todos os sábados às 11h30 da manhã, aqui na TV Novo Tempo. Esperança não vem do verbo esperar. Esperar é a falta de ação. É inércia. Esperança é o contrário disso. É o combustível da ação. Ela é o sentimento que me motiva a agir. Esperar por algo melhor não é ter esperança pelo melhor. A esperança motiva, impulsiona, me move.
E sinceramente, espero que você a encontre. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Não importa a dificuldade, não importa a montanha que você tenha que passar, né, transpor, Deus sempre vai estar ali para te amparar. Quando nós clamamos pela voz de Deus, essa voz ecoa no nosso ser, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração e nos renova, nos fortalece. Ouça a voz de Deus falando com você de que Ele te aceita, Ele te recebe como você é. E aí, cara, cansado das mesmas músicas? Já pensou se tivesse um programa de clipes musicais no fim da tarde da Novo Tempo, onde você escolhe o que vai passar? DJ, então. É, mais ou menos, mas o importante é que você manda sim aqui no Som na Tela. Você envia a sua sugestão de clipe musical e a gente passa aqui no nosso programa para atender o seu pedido. Som na Tela, de segunda a quinta, às 6 horas. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja nas ruínas. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Salmo 102. Você que é da região Nordeste não pode perder o Bom de Bíblia dessa semana. Na verdade, esse convite é para todo mundo. Mas eu falei da região Nordeste porque os dois participantes do Bom de Bíblia dessa semana representam essa região. Nós temos o Edivan, que vem da Bahia, e a Marcela, que representa Pernambuco. Eu espero você de segunda a quinta, às 9 da noite, aqui na TV Novo Tempo. TV Novo Tempo, o canal da esperança. De volta com Entre Família, hoje falando sobre linguagem corporal, viu? Muitas vezes você não tá falando nada, tá lá no cantinho da sala, só observando as crianças, a família, entrou a sogra, o cunhado, todo mundo lá na sua casa fazendo aquela bagunça. Mas quando olham pra sua cara, todo mundo já sabe que ou eles param em 5 minutos ou a mãe vai surtar nessa família. Exatamente. Você é dessas aí? Seus filhos olham, já saem de perto, já sabe o que está acontecendo? Então hoje nós estamos falando sobre isso. Ou pode ser que você queira ler o seu marido, né? Olha, não sei o que está acontecendo nesse relacionamento, porque a gente não está conseguindo. Eu tô tentando ler ele ali, mas não consigo. Ele não fala, né? Porque homem não. Você já tentou comunicar com um homem que tá meio bravo, assim? Que quer ficar no canto, naquela caixa do nada dele? Já tentou se comunicar? Gente, não sai uma palavra, você não sabe o que tá acontecendo. Vamos ampliar esse processo de comunicação aí na família? Dá tanto problema, né? Tanta dor de cabeça. Ó, vou te dar a primeira dica aqui. Nada de ficar surtando, pegando o controle remoto da mão, jogando na parede, pegando o celular, desbloqueando. Calma, relaxa. Primeira coisa, você vai pegar o seu celular, vai desbloquear o seu. Não é o dele, não, o seu. Isso. Aí você vai colocar aí, ó, DDD 12 9800 1615 e vai pedir, ó, essa revista aqui, Entre Família. Entre Família, que é para você aprender a se comunicar em família, compreender o que tá ali por trás daquele gesto, daquela informação que a criança, o adolescente... Gente, eu tô com uma pré-adolescente na minha casa, hein? Eu estou ficando expert em linguagem corporal, porque com a minha filha eu falo, filha, aí, tudo bem? Ela... significou alguma coisa, o joia com o sorriso meio, tudo certo. Aí coloca o dedo, depois um dedo. Quer dizer, você precisa fazer uma faculdade para conseguir se comunicar com o adolescente. Mas, antes de você entrar na faculdade, que é bom também, se você puder, pode fazer, você pode pedir também a nossa revista para ter informações de como se comunicar entre família, viu? Junta todo mundo para a sala, pega essa revista aqui e, ó, começa a trabalhar ali numa melhora na comunicação dentro de casa. Carol, tô sem aqui meu celular. Posso ligar do fixo? Claro. O DDD é 12 2127 31
21. E você pensa que só você tá ligadinho aí nessa questão facial, corporal? O que será que esse gesto significa? Não, não, não. Ô, Cris, você sabia que a nossa repórter Kathleen foi até as ruas de São Paulo para entender se o povo tá ligadinho nisso também, né? Exatamente, Carol. Porque a gente fala de linguagem corporal, pensa só na movimentação do corpo, mas tem muito a ver com a face, com o rosto. Mas será que o povo tá ligado? Eu lembro da infância, assim, ó, o pessoal falava assim, Carol, aquela criança não quer comer e tal. Aí a criança assim, ó, tia, não quero não. Tô com a mínima vontade, não. E tal. Aí, o rosto falando, né? O rosto falando em casa. O que tá acontecendo com essa criança? É aquela mãe, eu já fui pequeno, e já tive essa frase, você não vai comer nada de doce, você tá tomando remédio de vermes. Aí você vai pra casa dos outros, aquela tia tá fazendo aquele bolo de chocolate. Você fala assim, não quero não. Mas o rosto tá falando, não quero não. O rosto fala, gente. O rosto fala infância, eu já tive muito isso. Eu quero até esquecer disso com essa matéria agora, que a Kathleen Brito foi a São Paulo, saber se o povo tá ligado nessas expressões, o corpo fala, e como a nossa especialista disse, o corpo e a face gritam. Vamos lá. E aí, você consegue identificar as expressões faciais das pessoas? Em uma conversa você sabe dizer se alguém tá triste, tá feliz, tá chateado. Não é tão fácil não, viu? Quer ver só? Eu vim aqui testar o conhecimento do pessoal na rua. Será que alguém acertou? Vamos lá, Gabriela, essa primeira foto aí, qual dessas emoções você acha que é? Tristeza. Uma fisionomia triste. Tristeza. O olhar dela também tá desprezo. Tô achando desprezo. Tristeza? Olhar meio caído? Não, esse é tristeza. Tristeza, é. Ela tá com um olhar bem triste mesmo. Um olhar meio caído. Aqui ela tá com raiva. O olhar tá mais franzido e ainda continua sendo um sorriso. Desprezo? Não sei, ela... Desprezo ou surpresa? Medo? Raiva. Acho que raiva. Raiva. Todo mundo falou raiva, mas você acredita que não é? Essa é a versão? É. Tudo eu fiquei na dúvida. A versão, verdade. Acho que essa é satisfação. 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 Essa tá mais otimista. Satisfação. Esse ficou fácil, né? Esse ficou fácil. Já tá um sorrisinho aqui na boca, o olho já abriu um pouco mais. Isso mesmo, satisfação, acertou. Desprezo, já que eu errei o primeiro, será que é desprezo essa? Então aqui é raiva, né? Essa aqui é desprezo, com certeza. Por que você acha que é desprezo? Porque ela continua com o olhar franzido e ela tá um pouco mais triste. Raiva. Acho que esse é desprezo. Nossa, não faça cara quando eu tô com raiva. Não, tá uma cara meio estranha que acabou de acordar, né? Exatamente. Uma raiva Nutella. Aqui é surpresa. O olho arregalou, surpresa. Essa aqui é surpresa. Ela Por quê? Tá com o olhar bem disperso. Tipo, Surpresa ou medo. O olhar bem abertão. Surpresa, sem dúvida. Pelo olho dela. Mas pra mim é que tá mais cara de medo mesmo, né? Aquele susto inicial de ver alguma coisa. Pra mim também, o olho arregalado, né? Acho que essa aqui é satisfação. Satisfação? Surpresa? Pensa bem, vou deixar você olhar de novo. Satisfação? Satisfação? Muita gente falou satisfação, mas também não é. Desprezo, né? Essa boca mais lateral. Olha, porque a satisfação vem de uma confiança e desprezo vem da mesma linha de raciocínio, entendeu? Fica bem difícil, não é fácil. Esse aí é talvez pelo canto da boca, né? Sim. E aí, você acha que é fácil saber as emoções das pessoas pelo rosto? Como é que você avalia? Eu acho que não, porque todo mundo interpreta de uma forma diferente, né? Tem um ditado desse mundo que diz que os olhos são a janela da alma, mas eu vou te falar uma coisa bem... Às vezes sim, às vezes não. Depende muito. Eu acho que mais ou menos. Depende. Acho que se a pessoa for muito expressiva, sim. Acho que pra falar a verdade a gente nem presta muita atenção, viu? Acho que é mais quando a gente tem... Eu acho que a expressão corporal, ela fala muito mais do que às vezes o rosto.
Pode ser que a gente é pego só quando a pessoa solta a expressão. E é duro, né? Quando a gente pega uma pessoa que é menos expressiva. Porque eu falo com as mãos, né? Então é muito fácil de ler, né? E tentar... Agora tem pessoas que são assim, 24, tô feliz. Eu já vendi... Tô arrependido. Chateado. Tô arrependido. Tô arrependido, sempre a mesma. E outra, eu vendi em difícil. territórios, eu fiz um PhD quando eu vendi no território da Serra Gaúcha, que tem ali, tem os italianos e os germânicos. Eu achei o povo mais difícil de vender foi para os germânicos. Porque as expressões são micro. E eu não estava nesse nível de ler. Ele estava gostando de você. Ele estava gostando de você e não estava gostando. Era a mesma postura. Então, quando eu terminava de falar, eu não sabia se eu tinha ido bem ou não. Eu só ia descobrir porque o germânico, depois que ele tem uma aceitação, ele acaba sendo seu amigo pro resto da vida, né? Mas até então, para mim, era uma caixa de surpresas. Eu demorei um pouco, porque a cultura vai te ajudando. A gente estava falando aqui nos bastidores, até você estava falando, Carol, sobre essa pesquisa, né? Exatamente. A Kathleen pegou algumas imagens do livro do Paul Ekman. Eu esqueci o nome do livro. Mas essa menina que estava aí na foto é a filha dele. E ele fez uma pesquisa com algumas pessoas e também tribos aborígenes para entender se as microexpressões elas tinham influência da mídia e tal, ou se elas eram universais. E ele concluiu com a pesquisa dele, que foi uma tese de doutorado, que as microexpressões são universais. Todo ser humano tem uma microexpressão semelhante, dependendo da situação, né? Se é alegria, se é tristeza. O nome é a linguagem das emoções, é que a produção falou para mim. Então, no meu caso, quando eu peguei a questão dos germânicos, foi uma base cultural, inclusive, como ela tinha citado aqui nos bastidores, que os orientais têm um outro tipo de expressão pela cultura, né, Denise? Exatamente. São dois pontos que são importantes de levar em consideração. Assim, às vezes as pessoas querem entender a leitura do outro, eu acho isso importante, mas as pessoas também não podem generalizar. E também não podem pegar um componente. Eu já vi pessoas falando assim, a pessoa está de braço cruzado, então significa que ela está rejeitando o que eu estou falando, ela está fechada para o que eu estou falando. Daí ela pega um elemento. E às vezes a pessoa o quê? Ela estava com o braço de um jeito, de repente cansou, mudou o braço de posição e a pessoa já deduz aquilo. Então, quando você fala em linguagem corporal, você tem que ler várias questões aí que estão nesse conjunto. São as microexpressões, a forma como uma pessoa se porta em mais de uma vez. Quanto mais convivência, né? Você aprende mais os movimentos, né? E você consegue ler melhor as situações, né? E julgar menos daí, né? E julgar menos, porque também rotular, cruzou o braço, isso. Cruzou a perna, jogou o cabelo, tá fazendo charme, né? Ou é uma aceitação. Né? Uma coisa. Então, assim, você também tem que fazer uma leitura mais geral, você observar outras coisas. As pessoas brincam que é como se fosse montar um jogo de Lego. Você vai chegar a montar alguma coisa. Você tem que pegar vários elementos para realmente entender o que está acontecendo. E tem a questão também cultural. Então, por exemplo, se você olhar, por exemplo, os ocidentais, eles têm uma postura corporal diferente. Altiva, né? Mais altiva, tudo assim. Claro, dependendo também da pessoa. Pessoas mais tímidas não costumam ter uma postura tão altiva. Normalmente tem os ombros um pouco mais caídos, né, Amanda? Porque já é por causa da timidez, não querer se expor. Uma pessoa que é mais extrovertida, que lida melhor em falar em público, ela tem uma postura mais ereta, com os ombros mais para trás, o tórax mais para frente. E tem, como eu falei, a questão cultural. Então, você também tem que levar em consideração. Você falou dos alemães. O que acontece? Algumas culturas, a cultura nossa brasileira, ela é de expressar muito a emoção. E algumas também europeias também. Você citou os italianos também expressam muito. Tranquilo, fácil de resolver. E as pessoas, às vezes, acham até que as pessoas estão brigando, né? É o caso da minha família quando está almoçando. Estão lá só conversando. E é só conversando. Guerra, isso aqui? Não, é um almoço de família. Quando reúne isso, todo mundo. Exatamente. E as pessoas, às vezes, vão para uma cultura e acham que a pessoa... Eu já ouvi falar, a pessoa fala, em Portugal, os portugueses não são educados, os italianos gritam muito, mas é da cultura. Você vê que eles estão conversando, daqui a pouco estão se abraçando. Então, quer dizer, não é que eles estavam brigando. Então, você tem que levar essas questões também... Muitas coisas, né, que precisam ser levadas em conta. Eu sei que a Amanda quer falar, mas quem está em casa também quer falar, viu? E a gente vai te ouvir. Pode jogar na tela aí a nossa primeira interação
interação de hoje, porque queremos saber o que você tá achando de tudo isso aqui, né? Olha lá, a Ana tá lá em São Luís do Maranhão. Terra boa, hein, gente? Olha, eu sou muito expressiva, não tem jeito. Só você, Ana, aí no Maranhão não tem quase ninguém expressivo, viu? Uma vez na igreja, um irmão veio falar comigo e meu esposo. E eu não estava conseguindo esconder que eu estava chateada com o meu marido, porque tinha comido meu pedaço de bolo que eu deixei na geladeira. É gravíssimo, Ana. Não, realmente. É gravíssimo. Eu acho que tem que fazer terapia. Não, pelo amor. Bolo é algo... Pedaço do bolo na geladeira, gente, é uma coisa que não pode ser mexida. Não, e outra, tem coisa que só acontece em casamento. Um exemplo assim, a gente serviu, a gente estava no mesmo buffet. Sim. Minha esposa tinha a mesma escolha do que eu e de repente ela se apaixona por algo que está no meu prato. Isso! Coisas que podem mudar o mundo. Nossa, porque parece que no prato do outro fica melhor do que na apresentação. O jeito que você mistura a comida me dá mais fome. Então você deixa eu mexer a tua, come a tua então. Assiste, Ana, esse programa até o fim, porque nós vamos, inclusive hoje, mulheres, aprender a nos portarmos como mulheres maravilhas. Então eu tô doida. Aqui expectativa. Eu não saio desse programa sem essa informação, viu? Expectativa. Mas pode jogar aí na tela a nossa próxima interação de hoje. É a Beth. É o Beth? Como é que é? É isso aí. É Beth. Vamos lá. Como fazer com alguém como eu, que quando não gosta de alguma coisa, fica estampado na cara. Todo mundo sabe, eu não consigo disfarçar. Tem jeito. Na verdade, ele não está querendo usar da falsidade. Ele só não gostaria de magoar a pessoa, porque às vezes o seu olhar acaba ferindo. E ele gostaria de, inclusive, de criar um escudo para não machucar as pessoas. Não que ele quisesse ser falso aqui. Como é que faz? Tem alguma técnica? Um exemplo assim, ó, não gostei da comida. Vou dar um exemplo. Não gostei da comida. Fui a primeira vez que eu comi na casa da sogra. Tá na casa da sogra. Ela fez com todo carinho. Ela tá ali, inclusive, sabe quando a pessoa tá secando? Não fiz com todo carinho, deu trabalho. E fica aqui, ó. Aí você dá aquela garfada assim, ó. Vem o coentro primeiro. Aí o olho baixou já. Não, é que eu tenho o problema aqui. O que faz nesse momento? Fala aí, Amanda. É a dica. Olha, muita gente não sabe, mas existe uma técnica da PNL, que é a programação neurolinguística, que conversa com todo o nosso neurotransmissor, né, do nosso corpo. É que o cérebro, ele não sabe distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Né? Então, a gente estava falando um pouquinho sobre o neurônio espelho nos bastidores, e realmente é isso que acontece. Então, por exemplo, se você está no cinema, ou até uma criança está no cinema, assiste aquele filme que vai emocionar, o que acontece com você? Você chora junto. Se alguém boceja próximo a você, o que acontece? Você, nossa, para de bocejar que eu estou bocejando também. Isso é o neurônio espelho também. Por quê? Porque o cérebro, ele não sabe distinguir que aquela cena não é verdadeira, né? Então, inclusive, o que algumas amigas, alguns amigos da área da saúde, coaching de emagrecimento, nutricionista, dá muitas dicas, né, em relação a isso, profissionais habilitados em PNL, né, que conhecem todo esse trajeto do corpo humano. Olha, se você não pode comer alguma coisa porque você está com restrição alimentar, que eu acho que é o mais difícil do que a dieta, né? Você não pode comer e dá aquela vontade. Você vai imaginar que você está comendo alguma outra coisa. E aí você fala, poxa, o que é isso? Aí é muita sacanagem, né? Eu vou enganar o meu estômago. E você consegue fazer isso. Né? Então, por exemplo, se você está comendo um prato que não é muito do seu paladar, às vezes é inadequado aquele momento. Você fala, então, mas eu não curto muito, enfim. Se você não tiver um jogo de cintura e não tiver saída, eu aconselho você a usar a técnica da PNL para você tentar colocar algo naquele prato que você goste muito, né? E aí, quando você estiver partindo para a refeição, você está imaginando aquela comida. E aí, quando você está com ela, é que nem quando a pessoa não gosta de comida japonesa e come pela primeira vez, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, parece que o peixe está nadando aqui dentro. Ui. E aí, não, toma uma Coca-Cola, cafeína que corta a sensação, pensa numa coisa boa, porque isso, de fato, é verdade. Então, a partir do momento que o nosso cérebro ele não distingue o que é verdade e o que não é, você tem essa possibilidade de fazer essa jogadinha
quando necessário, Então né? tem que fazer uma jogada para pensar em outra coisa, né? Pensa em outra coisa. Exatamente. Nada de Coca-Cola, que faz mal também. Viu? Também. Corta a cafeína também, água, dá corta jeito. tudo, isso. Nesse momento, se vai enfrentar um refri ou a cafeína, diz, não gostei mesmo, minha senhora. E eu Não vou gostei, fazer isso com as minhas não gostei. filhas. Vou fazer isso. Vai comer essa salada assim. Vai pensando no pudim aí, vai comendo. Nós vamos para um breve intervalo quando você vai Tua pensando sogra tem que te em conhecer outras também. coisas. Vai cozinhar direito também. O que é isso? Estou brincando. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí, não. Você está assistindo Entre Família. Todos os dias, homem lancha com um morador de rua depois do trabalho. Medicina dá mais um passo na descoberta da cura do câncer. Pais participam de projeto sustentável junto com os filhos em escola. Compartilhe motivos para ser feliz e fazer o bem. Conheça histórias de pessoas que têm sido pontos de esperança na vida de outras. Revista Novo Tempo, o programa de boas notícias, de segunda a sexta, às 15h para 19h. Na Bíblia, você também pode encontrar uma vida mais saudável. Com o estudo bíblico Fique Leve, você vai conhecer os 8 remédios naturais e assim vai aprender a cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Peça de graça no site biblia.com.br, no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp 12 98100 1615. O mês das crianças chegou na CPB para seu filho aprender de um jeito muito mais divertido. Por apenas R$ 59,40, você pode levar para casa um combo especial com jogos, DVDs e leitura para todas as idades. Mais um brinde surpresa. São mais de 20 combos diferentes para você escolher. Aproveite essa oportunidade. Qualquer combo em até 6 vezes no cartão e frete grátis para todo o Brasil. Acesse agora mesmo kids.cpb.com.br. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Através de tudo que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim. Por isso, eu darei a ele grandes honras. Que tal embarcar numa viagem para um lugar diferente, onde você pode aprender brincando? No Planeta Gil e Cris, você vai ouvir histórias da Bíblia com um vovô muito legal, responder a desafios com uma galerinha super divertida e aprender curiosidades sobre diversos assuntos no jornal mais engraçado da TV. Não perca! De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Novo Tempo. Já se perguntou como era o dia a dia do povo de Israel? Já imaginou como era o templo e como isso afetava sua rotina? Agora você vai poder descobrir com o pastor Arilton Oliveira no estudo bíblico Santuário, o Caminho de Deus, gravado diretamente de Israel. Peça grátis pelo WhatsApp 12 98100 1615, no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no site biblia.com.br. Chegou a Super Ofertas Novo Tempo, com produtos que vão mudar a vida das suas crianças. Nesse mês você ganha até 20% de desconto nos produtos infantis da gravadora Novo Tempo. É a Super Ofertas Novo Tempo, trazendo muita diversão com produtos educativos. Acesse novotempo.com/gravadora. Ligue 0300 789 1111 ou mande um WhatsApp 12 98100 4302. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Entre Família de volta, viu? Olha que bom que você tá aprendendo bastante sobre linguagem corporal.
Agora você já tá pensando, né? Olha, quando o meu marido chegar na minha casa, quando a mulher chegar aqui, as crianças, eles vão estar com a boca fechada e eu tô lá, só fazendo anotações. Ah, entendi, cruzou o braço. Jogou a perninha de lado, já sei, né? Vai pegar meu bolo na geladeira não, viu? Você vai fazer aquela leitura especial. Agora, uma coisa muito importante é a gente fazer uma leitura do próprio guarda-roupa ali, do nosso armário, né? Ah, você quer ler uma pessoa... Minha mãe falava assim, você quer ler uma pessoa... Você vai até o guarda-roupa dessa pessoa. É isso mesmo, Sheila? Isso Seja muito mesmo. bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, É viu? só olhar ali o guarda-roupa que você já vai saber o que A gente já sabe. Ali já tem características assim, olha, E... ferozes assim das pessoas. Ai, já deu até um medo que eu fiquei pensando. Como é que tá, sei lá, minhas coisas lá? Mas... Chega, a gente já dá para identificar um monte de coisa. Mas hoje nós temos dicas aqui importantes, né? Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização de sapatos e bolsas. Não só organização, mas também como conservar, né? Porque às vezes você tem uma bolsa boa, de qualidade, um sapato bom, mas você não sabe cuidar. E aí, onde a gente acaba estragando. Dependendo de onde você mora, a umidade pega muito, Sim, né? sim. Se for de camurça ali, Exatamente. ou de plástico, enfim, acaba com o sapato. Exatamente. Então, é super importante, assim, são dicas bem simples. A gente sempre costuma trazer coisas, dicas fáceis que as pessoas tenham em casa, né? Que elas possam usar com o que elas têm em casa, para poder conservar as bolsas e os sapatos. Legal. Ó, eu vou mostrar aqui uma dica. Nós trouxemos essa caixa, é uma caixa de sapato. Essa caixa, ela vem com um visor aqui. E aí você consegue identificar o que tem. Qual é o sapato? O que acontece em guardar caixas em sapato? Para você guardar os sapatos em caixas, aliás, você precisa de espaço. E não é todo mundo que tem esse tipo de espaço, tá? Mas, para quem tem espaço, é uma boa dica. Então, você pode comprar todas as caixas iguais. Essas caixas vendem na internet, elas vêm desmontadas. Você monta ela em casa. Ah, eu achei que você tinha feito uma caixa. Não, ela já vem abertinha. Você compra uma quantidade, você compra por dúzia. E aí você pode comprar e monta... Quanto, assim, mais ou menos? Olha... A gente tem uma ideia, né? Essa deve estar saindo por R$6, mais ou menos, essa daqui. Uma caixa. Uma caixa. Só que a gente pensa também que é um custo-benefício, é um investimento. Você vai comprar uma caixa e não vai ficar... Por quê? Porque é aquela dica que a gente sempre fala. Quando entra algum produto, sai outro, né? Isso. Então, se você comprou um sapato novo... algum sapato vai ter que sair também para abrir espaço, né? Não tem jeito. Olha, essa daqui é uma outra caixa, Carol. Transparente, eu gosto. É uma caixa transparente, você consegue visualizar o que está dentro. Ela vem com esse respiro aqui, né? Com esses 2 buraquinhos aqui. Então, é super fácil também para você poder manter. Da mesma maneira, essa caixa também vem desmontada, você compra em quantidade. Essa daqui é um pouquinho mais cara, mas ela... de R$12, tá? Você pode desmontar. Mas e você consegue... maior, né? É maior. Ela é E assim... não usa-se só para sapato, né? Exatamente. Aqui a gente está trazendo para demonstrar sapato, mas você pode organizar muitas outras coisas aqui dentro. E essa caixa é legal porque você pode sobrepor até 10. Então, se você tiver, de repente, uma parede, um cantinho que você queira organizar os seus sapatos, ou até... A gente não aconselha guardar nada debaixo de cama. Mas a gente sabe que hoje em dia os apartamentos, as casas são pequenos. E às vezes aquele espaço debaixo da cama é um espaço que relativamente perdido. Então você pode guardar numa caixa, porque fica fácil para você limpar, para tirar o pó. E aí até dá para guardar debaixo da cama também. Ela é fortinha, né? Ela é fortinha. Isso, dá pra gente sobrepor. Da outra, né? Uma coisa, um erro muito comum, as pessoas chegam em casa da rua com o sapato e às vezes elas simplesmente elas pegam o sapato, às vezes dá uma batidinha e guarda o sapato. Guarda lá. Às vezes até passa uma escovinha ou um pano, mas guarda esse sapato. O que a gente trouxe aqui? Olha, vocês podem encontrar facilmente um bactericida, tá? É um bactericida em aerosol esse daqui, é em spray. Você vai passar dentro do sapato e fora do sapato também. O sapato que a gente usa na rua, ele precisa, assim, respirar por 12 horas. E é um erro muito comum a gente repetir o mesmo sapato. Então, de repente, se você tem um sapato que é confortável, você gosta de usar esse sapato, todos os dias você quer usar o sapato. Né? E não pode, não? O ideal é não fazer isso. Por quê? Pode... Tá? Pelas bactérias? Pelas bactérias, fungos. Então, é legal usar, sim, um bactericida. E a gente fala bactericida, porque é o que mata a bactéria. O vinagre é algo que você pode utilizar, lembrando que o vinagre não é bactericida, o vinagre é fungicida. Então, para fungo, para cheiro, para quem tem problema com chulé, ou até mesmo para fungo, ele vale, mas ele não mata a bactéria.
Tá? Que é um erro bem comum, as pessoas quererem usar o vinagre para matar bactéria. São duas coisas diferentes, São coisas só porque diferentes. tá ardendo o olho, o cheiro, que você Não. vai matar a bactéria. Exatamente. Então, o bactericida é super baratinho, é legal para você ter assim na sua casa. E aí, olha só que bacana esse daqui, Carol. Vamos tentar colocar aqui na frente. Colocar aqui Isso aqui é uma sapateira portátil, pode colocar aqui. Ela é desmontável. Tá? Segura aí pra mim. Ó, ela é desmontável e aí você encaixa. E ela é legal para você ter na sua área, no hall de entrada ou até mesmo na área de serviço, que chegou, você deixa o sapato descansando. Legal, hein? Legal isso aqui. Deixa o sapato descansando. Ó, ela cabe até 9 pares. Então, você deixa o sapato descansando, depois você tem como guardar. Né, o sapato já limpinho, sem bactérias, Você vê que no bloco anterior o Cris estava falando, eu só tenho 2 sapatos. Ele está achando que está na vantagem, ele não está na vantagem. Cris, meu amigo. Porque você não pode ficar usando esse sapato todo dia. Não pode, tem que deixar o sapato descansar. Tem que comprar mais, tem que descansar a bactéria. Não precisa também de ser uma centopeia, mas pode ter aí os 3 pares aí para deixar descansar. Pra fazer aquele revezamento. Exatamente, né? Uma outra coisa... que a gente tem muito sapato. Pois é. Olha, gente, ó, isso aqui é ciência, tá? Não é? Isso aqui é ciência. Uma mulher, ela precisa ter muitos pares. Você imagina a bactéria na sua casa, uma mulher que só tem os 2 pares de sapato. Quanta bactéria não tem dentro da sua casa? Por favor. Gente, não é bem assim, hein, Carol? Olha, desculpa da Carol, gente. Aqui, né? tô advogando a nosso favor. Não é bem assim, hein? Ó, olha aqui, outra coisa que a gente pode fazer, um sachê com bicarbonato de sódio. E aí você coloca dentro do sapato ou do tênis. O bicarbonato de sódio é super baratinho, a gente faz um sachê simples. Né? Ele vai puxar não só a umidade, mas também a questão do mau cheiro, porque ele também é desodorizador, ele tira o cheiro ruim. Então você tem aquele sapato que às vezes pega um cheirinho ruim e tal. Exatamente. De plástico, às vezes tem muito isso, né? Muito, muito, muito. E o bicarbonato também, você pode usar, tanto o bicarbonato quanto o amido de milho também, você pode fazer o sachê, tá? Não mata a bactéria. Não é fungicida. Não é fungicida, mas ele tira o odor e tira a umidade. Tá bom? E é legal também pra gente ter. Outra coisa que a gente já mostrou aqui também é o giz branco. Giz, excelente. Tá? O giz também, ele é só para umidade, tá? Ele também puxa a umidade. O giz branco de lousa, coloca aqui dentro do sapato. Qualquer estilo de sapato, né? Enfim, qualquer estilo. Olha, agora uma coisa legal, que a gente tá com tênis branco. Você sabe o que tira mancha de tênis branco? Por favor, me fale. Creme dental. O quê? Nós não trouxemos aqui, a gente podia até fazer uma experiência. É verdade. Você passa o creme dental e passa o pano úmido e você tira a mancha sem do tênis. Sem sair esfregando loucamente. Você passa e deixa um pouquinho, Isso. depois você vê. Ele não é abrasivo, né? Porque ele é algo que você usa no seu dente mesmo. Sim. Então você consegue passar e tirar a mancha de tênis branco. Aí. Tá vendo, gente? Mais uma dica. Resolvido. Eu ficava desesperada. Quando as minhas filhas falam assim, mãe, quero esse sapato. Eu falei, é na escala do preto, tá, filhas? Preto, branco, cinza, né? Isso. E marronzinho. Isso, nada de rosa. Eu sei que você é menina, mas rosa é difícil limpar. Pois é. Uma outra dica também para bolsa, o bicarbonato de sódio também. Às vezes a gente usa, você sabe uma coisa que eu acho uma curiosidade legal da gente falar? A bolsa, normalmente, ela tem mais bactéria do que a tampa da privada. Porque ela anda... É verdade. Porque o que acontece? A gente coloca em todo lugar, muita gente coloca a bolsa no chão, que não é uma coisa, não é o ideal, tá? Então, assim, para limpar a bolsa, você pode fazer uma pasta com bicarbonato de sódio e água, faz uma pastinha, um cremezinho, passa com um paninho e depois você passa um pano retirando. Tem uma mistura, eu vi aqui o vinagre e o bicarbonato aqui, tem uma mistura do vinagre, bicarbonato e álcool. Pra limpar. A gente tem que tomar bastante cuidado com as misturinhas. Tem essas misturas. Eu sei que internet, tem um monte de coisa, né? Porque o vinagre com o bicarbonato, ele já dá aquela espuminha, né? O álcool, normalmente, é para ajudar a evaporar. Então, o ideal é você já usar o bicarbonato, o vinagre de álcool. Tá? Ah, entendi. Você já pode comprar o vinagre de álcool, que o álcool é só para ajudar a evaporação. Porém, tem que tomar cuidado, porque o álcool pode manchar também, tanto sapato quanto bolsas, tá? Então, olha, você pode usar um sachêzinho. Um erro muito comum, sabe aquele saquinho que vem, um gelzinho que vem dentro de sílica? Que vem dentro da bolsa? As pessoas simplesmente compram a bolsa e jogam fora.
O gel é para ficar dentro da bolsa, tá? Ele ajuda tanto para tirar o odor, quanto também para tirar a umidade da bolsa. Então, não tire mais o saquinho de sílica da sua bolsa quando você comprar. Eu nem sabia disso. Olha, aqui a gente tem, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Nós temos aqui, olha, um organizador para bolsa, para proteger. Então, de repente, você tem aquela bolsa que você quer guardar. A gente só não aconselha guardar bolsa de verniz por conta do plástico, para não colar e não estragar. Né? Isso. Mas também é super fácil de achar. A gente, em média de R$6, mais ou menos, o organizador para bolsa, para você proteger a sua bolsa. Isso. Olha, nós temos aqui um desafio do tempo, que você sabe que o negócio é assim, rápido, né? É o desafio do tempo, é uma loucura. Quanto é, produção? A produção falou, não sei. Ah, 1 minuto. Nós temos um minuto pra gente finalizar. 1 minuto, gente. A gente limpa uma casa inteira aqui. Não é? Tá achando o quê? Não é assim, brincadeira com a gente. Não, claro. Olha aqui, ó, um outro organizador. Eu acho fantástico, porque dá pra pendurar. Você pode pendurar. E são várias, né? Isso, você pode colocar até 6 bolsas, que é mais do que suficiente, viu, Carol? Ah, não, eu não tenho tudo de bolsa, não. Tranquilo. Então é legal. É só... E olha, jogando em favor dos sapatos. Uma outra coisa que a gente pode ter, que parece uma joia, tá vendo? Parece. A gente chega, esse daqui, olha, você pendura na mesa, por exemplo, ele serve como apoio, né? Ele vai ficar assim, olha, na mesa. Pra você não colocar, chega no trabalho, coloca a bolsa no chão. Isso, aí você chega aqui, olha, ou num restaurante, você coloca como apoio e você pendura a sua bolsa. Muito legal. Será que é fácil de achar isso aí? Super fácil, em média de R$4 a R$8, dependendo do modelo. E é super fácil de achar e é legal para você deixar as suas coisas em ordem. Então, eu acho que assim, são pequenas dicas, pequenas coisinhas que você pode fazer no dia a dia para que você conserve mais as suas bolsas e os seus sapatos. Faz toda a diferença. E é isso mesmo, olha só. E é bom porque aí também a gente economiza, né, Cris? A gente gosta de economizar, né? Verdade. Fiquei preocupado agora com você que vai no restaurante, toda hora mexe na bolsa. Deixa eu pegar mais um. Vou pegar meu celular aqui na bolsa, porque segundo informações, aí tem mais bactéria que o vaso sanitário. A tampa. Imagina você, parece só pegar só mais um brigadeiro aqui, se você mexeu na bolsa, comenta. Pensa bem, aqui informação aqui no programa hoje não basta. E outra, fazendo um protesto dos meus 2 pares de sapato. Faz a conta comigo. Se eu tenho 2, eu posso descansar o outro. O que vai ficar cansado vai ser minha carteira, Carol. E é isso que eu quero falar com você de casa, sabe por quê? A carteira é o seguinte, ó, para expressão facial. Você pergunta assim, olha, eu tô indo pro Caribe agora, e você vai passar as férias aonde? Aí você começa a chorar. É um lugar muito emocionante. Eu não consigo nem te contar, porque não vai passar em lugar nenhum. Vai passar em casa, porque não está poupando. Mas, Cris, eu tenho pouco. Quem disse que tem que ter muito para poupar? É pensamento de quem não quer. Olha só, inclusive, eu tenho uma boa notícia. Olha a sua expressão agora, linguagem corporal em casa. Eu tenho um presente. Presente você não paga nada. Olha aí, ó o cifrão, você não vai pagar nada, nem a postagem. É só dar um abraço no carteiro e receber essa linda revista aqui, ó. Foca aqui, olha que linda revista. É o Saldo Mais, é um guia prático para você que está em casa poder se organizar junto com a família, para você se organizar junto com a sua esposa, o maridão, tá vendo agora? Não adianta só cobrar. Olha, o povo carece de conhecimento, isso é bíblico. Você tem que buscareis e achareis. E esse guia prático aqui vai ensinar você que, inclusive, dinheiro não é tudo. Não é verdade? Tem negócio, tempo é dinheiro e tal. E esse cálculo como fica? Às vezes você corre tanto atrás do dinheiro que não tem tempo para usufruir com as pessoas que você ama. Então, ó, tira um tempinho agora para esse guia prático chegar na sua casa. É só ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21, ou se preferir, você pode mandar um WhatsApp para o 12 98 100 16 15. Vai dar tudo certo, aí as expressões faciais vão ficar mais aliviadas, alguém que está poupando, está aproveitando bem o tempo. É isso que o programa aqui levanta uma bandeira para ser uma ferramenta de esperança aí na sua casa. Não é verdade, Carol? Com certeza, olha, o importante mesmo é você saber poupar, economizar, ter o dinheirinho para poder viajar, pra comprar o sapatinho a mais, pra fazer, organizar as coisas sem estresse, viu? Relaxar, viu, Cris? E a cara daquele que pediu, onde é que você vai passar as férias? Não sei, é um lugar muito... Aí quando começou a bater o lábio de baixo, o Cris, pelo menos, começou a bater o lábio aqui de baixo, acabou. É tristeza na certa.
Agora, o importante é que a gente quer te ouvir, né? Porque a gente fica triste se você não falar, mas você tá falando, daqui a pouquinho a gente vai ler mais interações e vai mandar para qual número, Cris? DDD 12 98315 0249. 12 98315 0249. Inclusive, você pode até fazer uma pergunta, o pessoal ele falando, né, que não consegue disfarçar, comer a comida da sogra e tal. A gente quer ajudar você aí a ter boas expressões, a poder ter uma linguagem corporal correta, para ajudar você também no emprego, nessa questão toda. E é muito bom, né? Muito bom o pessoal, inclusive o pessoal de casa está falando, né, Carol? Falando, tem perguntas aí, viu? Pode jogar na tela a nossa pergunta de hoje, temos especialistas aqui para resolver. É a Ellen, eu não estou enxergando bem de onde é. Alemanha, nossa, que chique, olha lá. Estou assistindo o programa pela internet, daqui de Munique, sobre o tema de hoje. Apesar de tentar disfarçar algumas emoções, eu acredito que meu corpo e expressões acabam mostrando o que de fato eu estou pensando. Mas tinha uma pergunta. Como saber qual é a diferença entre disfarçar e controlar as emoções? E também até onde isso pode ser ou não positivo? Como ela consegue? Então, é o que nós colocamos assim. Claro que tem algumas dicas que são importantes, foi falado no outro bloco aqui pela Amanda, com relação a você, né, adotar algumas posturas, você imaginar alguma coisa. O exemplo que ela deu do prato foi muito legal. Agora, o ideal é sempre você se entender e ter um controle das suas emoções. Saber lidar com as suas emoções. E até mesmo, eu acredito que em alguns momentos, até ser verdadeiro com relação ao momento. Você usou um exemplo que eu achei muito legal, você falou da venda, quer dizer, você fez a leitura da outra pessoa, daí você foi ainda empático no final, ou seja, você percebeu que não era o momento e você ainda disse assim, eu tô vendo que você tá na correria, tudo assim, um outro dia eu passo assim, quer dizer, você foi empático com o que ele estava passando naquele momento. Então, assim, se você tiver um jeito de expressar, por exemplo, às vezes líder, em empresas, o líder, às vezes, ele tem um temperamento mais, assim, de na hora que ele falar. Então, se ele sabe que ele tem um temperamento, qual que é o ideal dele? Não tratar, não abordar naquele momento, talvez, essa questão. Então, assim, se eu sei que eu não vou conseguir manter uma conversa, um diálogo assertivo com a outra pessoa, então expresse para outra pessoa, olha, se eu tiver que conversar com você agora sobre isso, não vai ser uma boa. Eu não vou conseguir ter assertividade, então a gente pode tratar isso num outro momento? Ou seja, isso não é um problema, né? Eu tenho uma amiga que toda vez que ela fica muito nervosa, ela chora. Então, isso é ruim, né? Imagina, em todo momento que eu ficar nervosa, eu vou começar a chorar na frente de um chefe, de uma reunião, numa palestra, algo parecido. Então, ela tentou lidar com isso, conhecendo a si mesma, né, a si própria, e estabelecendo estratégias de enfrentamento dessas emoções. Agora sim, doutora, e se você é o líder de uma equipe, e essa pessoa, você falou tudo isso, e a pessoa insiste contigo que continue, não, mas eu quero saber agora. Falar sobre isso. E aí? Daí o que acontece muitas vezes é que, o que eu digo, em comunicação, o que pode acontecer? Você pode, se conhecendo, você consegue, né, algum autocontrole aí, alguma coisa, você pode alinhar a informação. O grande problema em comunicação, eu falo muito num programa que eu tenho, que chama Harmonizando Relações. Muitas vezes é que uma pessoa detém uma parte da informação e você a outra. E daí as pessoas têm a tendência também de o quê? De julgar a outra pessoa. Julgar a intenção do outro. A outra esconder informação, a outra querendo puxar meu tapete. E já foi provado que quase em 70% dos casos isso não é verdade. É a pessoa que julga isso. Isso é criado na própria mente, então? Na mente da pessoa. E daí isso afeta muito o diálogo dela, porque o que aconteceu, ela julga que a verdade dela é uma verdade absoluta. Esse é o primeiro passo. E a verdade ela é muito relativa muitas vezes para outra pessoa. Outra pessoa possui uma quantidade de informações e com isso, e baseado no contexto dele, nas experiências dele, no conhecimento dele, acredita que deva ir para um caminho. É que tem a verdade da pessoa, a verdade da empresa, né? Tem as verdades, né, dentro de um ambiente de trabalho, né? Exatamente. Então, alinhe informação. Primeira coisa, eu possuo essa informação, você possui essa. Não deduz intenção do outro, ouve o outro, a escuta, né, é muito importante, né?
Então, quando você faz isso, você não mexe no diálogo dos sentimentos, que é onde entram as emoções ruins, que é quando você acha que o outro está fazendo algo para te prejudicar, que o outro não está querendo cooperar, que o outro está fazendo o corpo mole. Dificilmente, quando entra a emoção, a sua comunicação consegue ser assertiva. Você está sempre reagindo, né? E nesse conceito aí, como já foi de questão de gerir, um exemplo, como eu sou ansioso, antes eu também geria essas emoções com essa questão, né, de com força. Porque um exemplo, primeiro, se for nessa questão entre chefe e um funcionário na época, primeiro você tem o comando de dizer realmente não dá, né? Mas se você quiser ir mais à frente, normalmente quem você está gerindo conhece como você age. Então, às vezes, até nesse contexto, até é verdade. Olha, eu não quero resolver com isso você agora, porque eu não quero ter uma reação que você não merece. Então, eu preciso pensar. Aí, o que acontece? Ou eu fazia o inverso. Por que você quer que eu resolva agora? Aí não, porque eu preciso isso e tal, porque às vezes ele está precisando mesmo que você resolva agora. Uma mudança de foco pode ajudar na relação, né? Isso. E informar que não é pessoal. Porque, por exemplo, vamos supor assim, hoje no final do dia o chefe liga para alguém e fala assim, amanhã quero conversar com você. E aí a pessoa já faz uma série de pré-julgamentos anteriores, falando assim, por isso que me olhou daquele jeito, por isso que passou por mim, nem me cumprimentou direito, né? E a pessoa não dorme mais, e aí ela acorda e no outro dia ela despeja todas as suas imaginações, né, na relação que não é pessoal, é profissional. Com certeza, até complementando, quando a gente fala desses momentos em que a pessoa insiste e que não é o momento, vai muito também do jogo de cintura daquela outra pessoa, né? Então, não necessariamente porque o outro deseja que eu faça aquilo naquele momento, que, poxa, eu não estou com a agenda agora. Então, existem outros artifícios do jogo de cintura de um líder, de uma esposa, de um marido, né? Que às vezes não é o momento de discutir aquele assunto e você dá aqueles 5 minutos. E tem algumas questões também que eu gosto muito de colocar, que acontece muito dentro das empresas, é que, assim, existem alguns gatilhos emocionais que o outro dispara em mim quando ele tem aquele comportamento. Então, por exemplo, quando um chefe fala que ele quer conversar comigo no outro dia, por que eu não encaro aquilo como um presente? Poxa, porque está me disparando algum gatilho emocional lá de trás, pode ter sido, e eu não sei lidar com isso, né? Então, quando a sua amiga chora, qual o gatilho emocional que dispara nela que ela não se controla, né? Então, tem um filme que eu gosto muito, que ele fala muito sobre gatilho emocional, que é o filme do Ratatouille. Não sei se vocês já assistiram. No momento em que aquele crítico experimenta aquele prato, né? E o que acontece? Cai tudo porque disparou um gatilho mental, só que emocional nele também. Agora, Amanda, o desafio é a gente saber como tirar esse gatilho, né? Exato. Desarmar o gatilho. Você quer saber como desarmar o seu gatilho emocional? Estamos aqui para resolver os seus problemas. A expressão, você quer saber como desarmar o seu gatilho emocional? É hoje, no Entre Família. Não sai daí, nós vamos um breve intervalo, voltamos já já. Você está assistindo Entre Família. O Haja Luz já está disponível no box de CD e DVD e nas plataformas digitais. Você pode adquirir o box de CD e DVD pelo novotempo.com/gravadora ou por 0300 789 1111. Ligue e adquira, porque eu tenho certeza que vai ser especial. Buscamos por identidade, algo que nos defina como espécies. Conhecer a nossa origem é muito mais do que ciência. É ser capaz de definir o rumo da nossa história. É saber do que somos feitos e ter a capacidade de agir pela razão, não por instintos. Mas como saber o que é real em um mundo artificial? O que nos diferencia dos outros seres vivos é o desejo de saber quem somos. É preciso ir muito além das evidências e mergulhar fundo no oceano de informações compostas em cada célula dos seres vivos
onde tudo funciona de maneira perfeita e programada. E após observar essa bela obra de arte chamada Planeta Terra, você ainda estiver com dúvidas, procure pela assinatura do artista. Nela, você encontrará a sua origem. No programa Lições da Bíblia desta semana, nós vamos aprender muito com uma atitude de Neemias, grande líder de Israel, que se posicionou contra algo terrível que estava sendo feito em relação ao povo. Você vai aprender muito com dois amigos que vêm ao programa, o pastor Pedro Silva e André Saraiva. Nós nos encontramos aqui no programa desta semana. Filha, o que essa granola tem de tão especial assim? Ótima pergunta, pai. Ela é cheia de vitaminas, é uma fonte de fibras e faz muito bem para nossa saúde, além de ser uma delícia. Tá vendo, amor? Você devia aprender um pouco mais com a nossa filha. Mãe, acabou a granola? Pai, Super bom. Vem ser saudável. Olá, seres humanos! Nós estamos aqui para te lembrar que essa semana nós vamos falar de transgressão da lei. Assista o Código Aberto exclusivamente no NT Play. Logo mais, o Gil e a Cris esperam todas as crianças para se aventurar juntos em um planeta onde a imaginação não tem limites. O programa Planeta Gil e Cris começa já já e você não pode perder. No Planeta Gil e Cris. Buscar conhecimento. Informações cada vez mais rápidas. A vida em profundidade. Cada vez mais, o desejo da descoberta. O novo acompanha um crescimento. A rapidez em compartilhar. Em descobrir. Mas onde encontrar a verdade? Onde está o verdadeiro caminho? As buscas precisam de uma razão. A razão precisa de um propósito. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Na Mira da Verdade, toda segunda, às 10 da noite. TV Novo Tempo, o canal da esperança. De volta ao Entre Família. Falei que era rápido, menina. Não pode sair, não. Fica aí. Olha, hoje nós estamos falando sobre linguagem corporal. Agora que você quer saber, um ser humaninho fácil de interpretar são as crianças, né? Olha, a jornalista Patrícia Piper foi conversar com crianças de 5 a 9 anos para saber como elas estão absorvendo aí o conhecimento dos pais. Será que tá dando certo? Vamos acompanhar aqui com a gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Oi. Senta aqui um pouquinho para conversar comigo. Eu sou a Flora, eu tenho 5 anos. Meu nome é Isabelle, eu tenho 9 anos. Meu nome é Davi, eu tenho 9 anos. Eu vou te mostrar umas figurinhas e você vai me dizer o que você acha dessas figurinhas. O que significa essas figurinhas? Então, podem se achegar que eu tô bastante curiosa para saber a resposta que vocês vão me dar para cada situação que eu vou mostrar. Começando em 3, 2, 1. A menininha tá dando um pouco de lanche pro menino. Dividir é certo ou errado? Pode ou não pode? Certo, porque a menininha está dividindo o seu lanche com um outro garoto que não tem. E quando o assunto é agressão, será que eles sabem como lidar com os problemas? É errado, tá empurrando uma outra. É certo empurrar um amigo? Errado. Por quê? Porque machuca. Porque uma garota está empurrando a outra se ela não fez nada. E como é que a gente resolve os problemas? Falando pra alguém. Dá bronca. Ah, e os bichinhos, como devem ser tratados? E aqui? Puxando o rabo do gato. E é certo? Puxar o rabo do bichinho? Não. Pode sim ou não? Não. Por quê? Porque isso é falta de educação com os animais. Porque não deve maltratar os animais.
E os velhinhos também merecem cuidado e respeito? E esse aqui eu gosto. Ajudando a senhora a passar. Isso é bom? Tem dificuldade. Isso é bom. Certo. Por quê? As idosas, quando tem as bengalinhas dela, sempre precisam de ajuda. Porque a velhinha, ela tem dor nas costas. Tem que cuidar da velhinha, né? E quando o seu pai fala com você e a sua mãe, você gosta da maneira que eles falam com você? Às vezes minha mãe tá muito estressada e ela fala bravo comigo. É mais à noite que ela fica estressada quando passa da hora dela dormir. Ou às vezes ela tá bem calma e eu gosto da maneira que ela fala. Às vezes ela grita comigo por causa de uma coisa que nem eu fiz. Ela nunca fala brava comigo. E o seu pai? O meu pai já é mais bravo, mas também é muito engraçado. Você acha que sua mãe e seu papai são bravos? Bravos. Bravos, os dois? Quem é mais bravo, seu pai ou sua mãe? Eu acho que minha mãe, acho que ela é mais brava. Ah, olha essas carinhas tão fofinhas. A gente fica aqui pensando, será mesmo que tem como ficar bravo? Eu sempre falo, acho que mais brava. É tanta coisa. É uma pronta aqui, outra pronta lá. Na hora que você vira as costas, vai ver, tá fazendo de novo. E é tanta coisa em casa pra fazer que às vezes, né, já saem uns gritos assim. O papai fala mais bravo ou mais carinhoso? Carinhoso. E a mamãe? Mais brava. Eu não sei dizer, porque eu acho ele mais bravo que eu. Mas, assim, várias vezes, e realmente, eu acredito que eu falo mais nãos pra ele. É uma criança que precisa disso. Ele sabe impor, ele sabe fazer a opinião dele valer. Argumentar. E se nós não formos enérgicos, ele vai sobressair e nós vamos obedecer ele. Então, tem que ser enérgico. Você gosta mais quando eles falam calminho com você ou quando falam bravo? Calmo. Calmo? Mas você é obediente? Mais ou menos. Como é que você fica quando a sua mãe tá estressada ou seu pai tá bravo? O que você sente? Aí eu fico brava também. E você acha que tem maneiras da gente dizer que a gente não quer? Falar de jeito educado. Como é que você gosta que as pessoas falem com você? Calmo. Que nem eu não gosto de gritos. A comunicação, ela é, vamos dizer, ela é variada. Tem vezes que a primeira vez já é lei. E tem vezes que realmente a gente tem que subir o tom. Toda vez que a gente vê que a gente passa dos limites, tanto na altura da voz, como vamos dizer, no jeito de tratar com a criança, no gesticular, no jeito, nas expressões faciais. E a gente vê que mesmo que a criança obedeceu, ela não obedeceu, vamos dizer assim, por um motivo bom, né? Me arrependo muito. Porque não volta, né? Às vezes a gente fala não gritando, você vê que a criança fica contrariada. Agora, se você abaixa na altura da criança e fala um não e explica, não tem problema nenhum. Daí a criança aceita e entende o que você falou. Desafio ouvir as crianças falarem, viu? E quando elas começam, só ouço verdades. É verdade. Pessoal, ali, quando elas abrem a boca, e o papai, tem mamãe ali que foi sincera e abriu o coração. Tem que ser, isso mesmo, é um desafio, mas é possível, viu? Vamos juntos nessa aí. Agora, importante mesmo é você ir junto com a gente falando aí. Você tá com dúvidas importantes aí em relação ao tema de hoje? Nós estamos falando sobre linguagem corporal. Quer saber alguma informação? Pode jogar na tela aí a nossa dúvida de hoje aqui, através das interações das redes sociais. O Jorge, de Porto Alegre, lá da sua terra. Mas o que foi, tia? Caiu os butiá do bolso, abre o coração aí. Acho que é um brigadista aí. É um brigadista. Gostaria de saber com as especialistas sobre as pessoas que você vai conversar e elas não conseguem olhar nos seus olhos, porque isso
acontece? Tem muita gente que diz que um olhar de estudo e tal. Tem até uma pesquisa, se eu não me engano, se pessoas que passam um tempo sem piscar, elas estão mentindo, que tem uma média, né? Pesquisas por aí, não sei se é realidade. Passou de 7 segundos e tal, né? E aí, já vai contando. Quem é que pegou a carteira aqui do pai e pegou ali R$5? Se começar... Será que isso tem a ver? Como é que é? Eu acho muito legal essa pergunta, porque tem tudo a ver também até com um videozinho que a gente assistiu que eu achei maravilhoso. Eu queria parabenizar vocês por isso, porque a gente estava falando de gatilhos mentais, a gente estava falando da primeira infância, e ali tem tudo a ver com isso, né? Então, quando você olha para o rostinho de uma criança e fala, tem como ficar bravinha, né, com essas pequenas figurinhas, enfim, o que acontece? Quando um pai traz, por exemplo, eu me arrependo muito da forma como eu falei, enfim, tudo isso são os gatilhos que vão sendo moldados, né? Então, a questão do olho no olho, ele também pode ser um comportamento incorporado ao longo da vida. Então, por exemplo, todos nós, na primeira infância, a gente cria sabotadores do bem, tá? Ainda voltando lá para o divertidamente, quando a gente está falando de criança. E aí esses sabotadores, por exemplo, para uma criança chegar e falar assim, eu sei que às vezes a minha mãe passou do sono e ela vai ficar brava. Isso é um sabotador do bem chamado hipervigilante. Então, o que acontece? Quando você aprontou e o seu pai chegou, o que você faz? Você sai correndo, porque alguma coisa vai arder para o seu lado, né? Daqui a pouco. Sei muito bem que é isso. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a experimentar alguns sabotadores na infância, que é o controlador, tem vários, controlador, o hipervigilante, o controlador, o hiperracional, a vítima, não é? Então, o que acontece? Quando criança a gente começa a exercitar esses sabotadores, o que a gente percebe? Tá dando certo. Eu me colocar como vítima, esse comportamento dá certo. Resultado. Exatamente. E aí, se a gente não tem um contexto da medida, né, que aí é o que a gente fala, de você sentar, como aquele pai falou, de sentar, conversar, às vezes sim, colocar num cantinho do pensamento para, olha, vamos refletir de novo, que é aqueles 10 minutos da criança, né, de acordo com a idade, é claro. E aí, ao ponto da criança refletir, falou, poxa, não foi legal. Por quê? Se a gente alimenta esses comportamentos, viram sabotadores da fase adulta. Então, quando eu sou um adulto, eu vou fazer um processo seletivo, uma reunião, eu não me comporto, né, como eu deveria. Então, eu me fecho para as emoções, eu não tenho o olho do olho. E, Amanda, essa questão do olhar, a gente consegue ver no olhar alguém que está mentindo? E essa questão toda que o pessoal coloca, do tempo que a pessoa fica sem piscar, por exemplo. Ou de desviar o olhar, né? E tal. Tem alguma relação? Ou olhar através. Tem gente, é verdade, eu estava fazendo isso, olha para baixo e tal. Sim, eu acho que essa questão do piscar é mais alguns desafios que a gente se coloca, né? Claro que você vai ficar sem piscar se você tiver uma boa lubrificação ocular, mas a gente não pode levar isso ao pé da letra. E é por isso que a gente sempre tem que tentar olhar para as pessoas sem julgamento e entender que por trás daquele ser humano tem uma história, para a gente não ter esses julgamentos que na vida adulta a gente olha e fala, tá mentindo, enfim, não, tem uma história por trás, né? A questão do olhar, o nosso corpo, ele busca, né, a imaginação, a montagem daquilo que já existe. Então, por exemplo, se a gente perguntar quantas portas tem na sua casa, você vai olhar por um lado da construção, mas da realidade. Tá? Agora, exatamente. Agora, se eu pergunto, quantas tomadas roxas tem na sua casa? E você tem que me dar uma resposta. Então, você vai para um olhar da construção, mas que não é a verdade, né? Agora, Amanda, eu quero fazer um desafio para vocês. Ai, meu Deus. Nós temos 30 segundos para responder essa pergunta aqui. Sem piscar, quero ver. Na tela aí, Carol, vamos lá. Na tela, pergunta. A última pergunta da nossa tarde. Legal. Atenção, atenção. Agora temos 20 segundos. Vai depender da produção. Se colocar rápido, nós teremos 15 segundos para essa pergunta. Então não temos mais tempo. É sobre a questão dos gatilhos emocionais, né? Eu acho que quem está assistindo a gente ficou antenadinho ali no conteúdo para saber como desligar um gatilho emocional. Será que a gente consegue fazer um resumido?
Os gatilhos emocionais, eles são importantes a partir do momento que eu tomo conhecimento deles. E às vezes esses sabotadores, como eu disse, eles acompanham a gente na vida adulta e a gente tem eles conosco como algo de descontrole. E, na verdade, não é um descontrole, é algo que eu preciso olhar para ele com mais carinho. Então, é claro que aí você vai procurar algum profissional para que te oriente nesse processo de autoconhecimento, né? E, gente, é processo, tá? São doses homeopáticas, até porque todo comportamento, ele gera a partir de mudanças, pequenas mudanças de hábito, né? Então, se eu quero mudar tudo para não ter mais aquele comportamento, eu vou ter uma sensação de frustração, porque não vai dar certo, né? Então, e era até, inclusive, o que a gente estava falando no relacionamento, né, de casais. Então, quanto a gente traz disso para dentro de casa, né, de casa. E assim, o que a gente percebe, muitas pessoas têm muita dificuldade no relacionamento marido e mulher, né? Ou mesmo ainda quando está noivo, tudo. Porque o que acontece? Às vezes você quer tratar uma determinada coisa, que seja uma divisão de tarefas domésticas, uma coisa prática. Só que você vai para a conversa e você vai com uma imposição e não como um convite. Precisamos conversar sobre isso. A outra pessoa já se fecha, porque tem uma certa agressividade e não, precisamos conversar, não é um convite. Então, primeira dica, faça um convite. Quando levar um assunto, trate aquele assunto. Eu sei que é difícil, porque o emocional faz com que na hora que você vai conversar, você já começa aqueles gatilhos que ela falou. Ele está fazendo isso, mas também outro dia ele me deixou esperando, não sei o que lá. Daí você começa a tratar vários assuntos. Se você leva muitos assuntos, você não vai ter assertividade, não vai fechar nenhum. Quero ser assertiva aqui na nossa comunicação, vou te fazer um convite. Nós vamos ter que te chamar aqui outras vezes para falar mais sobre esse assunto, porque o nosso tempo estourou. Eu recebi agora uma linguagem corporal no WhatsApp aqui, a Kétia estava assim, ó. Aqui, ó. Mão fechada, assim, que já significa, ó. Assim, ó. Para vocês, ó. Não vai ficar baixo esse programa? Muito obrigada, foi sensacional. Obrigada pelo convite. Obrigada, Amanda, por compartilhar com a gente. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Agora, quem ficou feliz, até me atrapalhei aqui com o tempo, tentei ser rápido, foi o pastor, que ganhou mais um minutinho para trazer uma mensagem especial para a gente, né, pastor? A Bíblia fala sobre os comportamentos, né? Se você olha lá no começo da Bíblia, tem o Caim e Abel, aqueles dois irmãos, quando Deus aceita o sacrifício de um, porque foi o que ele pediu, e o outro levou o que Deus não pediu e Deus não aceitou. A Bíblia diz assim que o rosto de Caim ficou transtornado. Há um transtorno no rosto. A Bíblia fala que quando as mãos foram levantadas numa batalha, o povo de Israel venceu. Então, as mãos tiveram o seu lugar, o rosto, as mãos. Há um momento no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 15, que Samuel trata com o rei dos Amalequitas. E ele fala assim, ele percebe em Samuel, e ele usa a expressão, né? A morte chegou até mim. Ele fala assim, a morte chegou, porque Samuel foi com uma missão de execução. E há uma outra situação na Bíblia, e sem contar Jesus, eu poderia falar de várias situações de Jesus e a sua relação com essa questão da linguagem corporal, porque Jesus não desprezava ninguém, né? Ele estourava a bolha da solidão, na verdade, e ninguém ficava sozinho com ele. Mas no livro de Daniel, capítulo 5, o reino era babilônico ainda. O neto de Nabucodonosor estava no poder. E de repente ele está dando uma festa com coisas que eram consagradas para Deus. Então o que é sagrado a gente não mexe. Mas ele começou a mexer, começou a tocar, começou a usar para uma festividade. Apareceu uma mão e escreveu na parede assim, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que é na língua que eles entendiam. Pesado fosse na balança e achado em falta. Nesse momento, a Bíblia diz assim, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. A expressão corporal dele disse algumas coisas. Primeiro, desconheço essa mão. Entendi o que está escrito, não sei o significado, mas eu estou apavorado com o que está acontecendo aqui. Quando a gente fica apavorado na vida e as nossas expressões refletem como o desse rei que estava indo por um caminho totalmente errado,
foi chamado um homem chamado Daniel para dar o significado, a interpretação do que apareceu na parede. Quando tudo se perde, a gente se volta para os homens da palavra de Deus, a gente se volta para a palavra de Deus e as nossas reações vão ser semelhantes à palavra. A palavra nos ajuda a ter confiança e a dar o próximo passo. Esse rei não conseguia, mas alguém que tinha o conhecimento do céu o ajudou a dar o próximo passo. Não se assuste, Deus está perto de você e a linguagem do céu é assim: não temas. Muito bem, com essa mensagem, minha expressão facial é assim, ó, de felicidade, de estar aprendendo tantas coisas aqui na nossa família. Falando em aprendizado, o dia de amanhã, Carol, tem a ver com um caminho, né, que passa por muito aprendizado. Com certeza, amanhã é o Dia Nacional do Livro e nós não poderíamos deixar isso passar em branco, né? Temos que ir aqui escrevendo aqui juntos uma história, mas você vai conhecer a história de um personagem que teve uma relação inusitada com a leitura, Cris. Verdade, amanhã nós vamos ter aqui no programa também uma pedagoga. Então o time está montado para que você inclusive possa ler mais. Será que o brasileiro lê bastante? Você de casa lê, costuma ler? Pô, o que está te tirando? O que você não lê? As estatísticas não são boas não, viu? Olha, e o impacto dessa falta de leitura também não é nada boa não, viu? Pode ser que você tenha dito assim, olha, mas eu não estou mais na escola, não estou mais na aula, não sei o que, não. Mas é no dia a dia que a gente percebe a diferença e a falta que faz uma pessoa que leu bastante. Verdade. Você fala pro seu livro assim, então, se seu filho, ó, lê, aí ele não vê você lendo. Será que esse hábito, plantando... Há quanto tempo você não conta história pro filho? Ah, mas eu já sou avó. E o neto? Ele lê, vendo alguém ler e tal. Será que não dá para tirar essas estatísticas? Isso é fato. Mas será que não há esperança para a gente buscar, como fala a Bíblia, buscareis e achareis? Dia Nacional do Livro amanhã. Amanhã, vamos escrever uma nova história? Vamos parar com isso aí? Abre esse livro aí, não sai aqui da TV Novo Tempo, porque agora tem Gil e Cris. Gil e Cris, esse planeta especial. Até amanhã. Tchau. A seguir, Planeta Gil e Cris. Esse programa chega até você por meio de Anjinhos da Esperança. Ajude outras crianças a conhecerem a Jesus. Seja um Anjinho da Esperança. Ligue 12 21 27 30 30 ou acesse anjosdaesperança.com. Revista Divertir e Instruir. Peça sua gratuitamente em biblia.com.br. Somos do planeta Gil e Cris. Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz. No planeta Gil e Cris. O que é? Planeta Gil e Cris. Que barulho é esse? Planeta Gil e Cris. Contar vovô, aprender é legal. Histórias da Bíblia e reino animal. Planeta Gil e Cris. Planeta Gil e Cris. Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris.